Graça e paz, meus irmãos. Enquanto estamos impedidos da reunião, nós vamos falar sobre a igreja, quem precisa dela. Este é o segundo sermão dessa série e neste sermão nós vamos tratar sobre o fundamento da igreja, como ela é construída e qual é o propósito que ela tem avançando no serviço do reino de Deus. Então eu gostaria que você tivesse coração atento para essa mensagem, ela provavelmente é uma das mais importantes em toda essa série de sermões. Que Deus nos abençoe. Todo mês, 1.600 pastores deixam o ministério ao redor do mundo. Há uma variedade de razões para isso: desânimo, fracasso, brigas internas na igreja, desgaste pessoal. 70% dizem que se sentiram chamados por Deus para um ministério antes de iniciar o pastorado. Deste grupo, 3 anos depois de pastorado, somente 50% dizem que sentem que Deus os chamou para um ministério. Esses são pastores que estão desanimados com o ministério, que o abandonariam se não fosse o fato de não conseguir pensar em outra maneira de sobreviver. 80% das esposas de pastores desejam que seus maridos tivessem escolhido outra carreira e muitas se divorciam. Agora, estas estatísticas chocam porque normalmente não pensamos que um pastor questione a validade e a importância da igreja. Nós estamos seguindo nessa série de sermões que tem como tema Igreja, quem precisa dela. Normalmente pensamos que os que questionam a validade da igreja são somente os de fora, mas há um grupo de pessoas no ministério cristão que estão dizendo: Igreja, quem precisa dela? Stuart Briscoe, um pastor de Wisconsin, nos Estados Unidos, disse que a qualificação de um pastor é que ele precisa ter a mente de um estudioso, o coração de uma criança e a pele de um rinoceronte. E infelizmente poucos sobrevivem a isso. Eu ouvi a história de uma mãe que acordou com o despertador do filho tocando no quarto dele no domingo de manhã. Ele não se importou enquanto o despertador tocava, somente apertou o botão da soneca e voltou a dormir. 10 minutos depois, o despertador disparou novamente e novamente modo soneca. 10 minutos depois, o alarme toca mais uma vez. Na quarta vez, a mãe entrou no quarto e disse: "Você precisa levantar." E o filho respondeu: "Me dê 3 boas razões para isso." Ela disse: "Ok, número 1, porque é domingo e você tem que ir para a igreja. Número 2, porque você tem 43 anos e sabe que não deve ficar por aqui assim. E número 3, porque você é o pastor da igreja e todo mundo espera que você vá." O título da mensagem de hoje é: Ei, olha quem está começando uma igreja. Provavelmente alguém falou algo parecido quando me viram ir para o seminário há 20 anos atrás. Depois, quantas pessoas acharam que a minha decisão de vir para este trabalho fosse uma loucura? Certamente algumas pessoas pensavam que este trabalho não iria durar. Mas a mensagem de hoje não é sobre mim e sobre o meu ministério, eu vou poupar você disso. Nós vamos falar sobre Jesus e o ministério dele. Bom, o texto que vamos tratar nessa manhã é um texto tranquilizador para mim. Na verdade, esse é o maior texto sobre a igreja na Escritura, porque é o texto fundamental, é o texto primário sobre a igreja em todo o Novo Testamento. A primeira ocorrência do termo igreja aparece aqui, e o texto é Mateus, capítulo 16, dos versos 13 ao 18. Este será o texto desta mensagem. O texto diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Infelizmente, há um enorme grupo de cristãos que procuram a igreja como se estivesse procurando um produto no mercado.
Nesse mercado espiritual, elas procuram o que mais lhe agrada. Ah, eu gosto de igreja animada. Ah, eu gosto de igreja tradicional. Ah, eu gosto desse tipo de música, ou de tal tipo de pastor, ou de tal pregação e etc. Às vezes, e eu diria na maioria das vezes, as escolhas não levam em consideração quem realmente importa na igreja: Cristo Jesus. Então, hoje eu quero considerar a intenção original de Jesus com a formação da igreja, quero considerar o status da igreja e o poder que está por trás dela. O texto que lemos diz muito sobre a igreja que Jesus inicia. Jesus dá nome à igreja, Jesus constrói a igreja, Jesus tem domínio sobre a igreja e Jesus mantém a igreja. Nós vamos tratar dessas coisas hoje. Talvez eu possa colocar dessa maneira: nós falaremos sobre a designação, a edificação, a possessão e a preservação da igreja. Então, antes de tudo, observe como Jesus nomeia, veja a designação usada pelo Senhor. Ele a chama de igreja. Você vai encontrar esse termo em 110 vezes no Novo Testamento, mas aqui no texto de Mateus é a primeira vez que a palavra é usada. Igreja, para os ouvidos modernos, soa como algo religioso, geralmente relacionado a um prédio. Se você perguntar para alguém o que é uma igreja, ele provavelmente dirá que é um edifício onde talvez tenha uma cruz em uma torre e janelas com vitrais. Para outras pessoas é uma instituição antiga, cheia de idosos carrancudos que se reúnem e falam sobre coisas que não têm nada a ver com a realidade. Para outras pessoas, a igreja é nada mais que uma reunião social, como qualquer outro clube, onde pessoas se reúnem com interesses em comum, e as designações se multiplicam. Mas o termo original não carrega nenhuma dessas conotações. Na verdade, a palavra já existia antes de ser usada por Jesus e era uma palavra grega para designar uma assembleia. Em grego a palavra é ekklesia e originalmente se referia a uma assembleia de cidadãos gregos que se reuniam regularmente para julgar casos em sua comunidade. Essa é a palavra usada no livro de Atos, no capítulo 19, quando os cidadãos se reúnem diante de Paulo gritando por horas: "Grande é a Diana dos Efésios!" Depois de muito tumulto, horas depois, o escrivão da cidade acalma os ânimos de todos e consegue dissolver a assembleia. A palavra para assembleia ali é ekklesia, igreja. O escrivão não usou o termo em um sentido espiritual, mas em sentido puramente secular. Agora, aprofundando um pouco mais, essa expressão grega é a junção de duas palavras, as palavras ek e kaleo, que juntas significa chamados para fora. Ou seja, a igreja é um grupo de pessoas que são chamadas separadamente do resto da comunidade e que se reúne com um objetivo em comum. Essa era a intenção original da palavra eclesia. Agora, o fato de Jesus usar e escolher esse termo para definir aquilo que ele vai construir é algo muito revelador para nós. Ele diz que iria edificar sua igreja, sua assembleia de pessoas. Isso me diz algumas coisas. Número 1, Jesus nunca quis que seus seguidores ficassem isolados uns dos outros, mas que estivessem integrados, reunidos. Por isso ele usou o termo igreja. Ele não disse: sobre esta pedra eu edificarei um local de encontro e meditação pessoal. Ele diz que edifica uma assembleia. Eu pensei num provérbio que refletia sobre isso. Provérbios 18, verso 1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A cura para o isolamento é a reunião do povo de Deus. Veja, sem uma rede de pessoas ao meu redor, eu sou presa fácil para a tentação, sou presa fácil para o sistema de valores que estão ao meu redor. É a reunião com um grupo tocado por Deus que me mantém seguro e firme no caminho da sabedoria. Alguém pode perguntar: mas com que frequência eu tenho que vir à igreja? Essa é uma pergunta errada. Com essa pergunta, nós nos parecemos com um pastor de 43 anos que permanece na cama. A pergunta deveria ser: com que frequência eu posso vir à igreja? Eu posso ir à igreja? Não é quantas vezes eu tenho que ir, mas quantas vezes eu posso ir.
E a Escritura vai dizer que os irmãos no início da igreja tinham prazer de se reunir dia a dia. Na Escritura somos instruídos a participar dessa assembleia o máximo que pudermos. Algumas pessoas só vêm à igreja em ocasiões especiais, talvez num culto de Natal, talvez num casamento, outras só vêm num funeral. Algumas dessas pessoas se consideram cristãs, mas a vida cristã é construída em torno de um relacionamento de comunhão e amor entre os irmãos. Isso é tão importante que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, dizendo: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Agora, como você pode amar os irmãos se você não está entre eles? Olha, eu posso entender porque um incrédulo não gostaria de vir à igreja. Ele não quer estar conectado perto de pessoas conversando sobre Jesus e a esperança da glória. Nós somos estranhos para eles. Eles não conseguem se conectar a nós. Quando você está na morte, é difícil estar perto daqueles que estão na vida, a menos que você deseje mudar da morte para a vida. Então Jesus quer que seus seguidores não estejam isolados, mas estejam integrados. Outra implicação que Jesus tem em mente com essa palavra é que essa não é qualquer assembleia, mas é uma assembleia de pessoas chamadas para fora, é a assembleia de um grupo separado. A palavra designava um grupo separado de entre a comunidade para tomar decisões. Na mente de Jesus, sua igreja é separada de toda a comunidade humana. É um grupo de pessoas que se distingue da sociedade, que se torna diferente do mundo. Não é papel da igreja se parecer com o mundo para torná-la uma igreja legal, moderna, atrativa para os de fora. Nós fomos separados por Cristo para ter um novo padrão de vida, de sonhos, de esperança, de linguagem, de propósito e tudo mais. Nós fomos chamados para fora do mundo, não para nos isolarmos, mas para que sejamos remodelados em outro molde. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Em Cristo nós fomos feitos diferentes do mundo. Somos chamados para fora. Então é assim que a igreja é nomeada, é assim que Jesus designa a igreja. Em segundo lugar, Jesus constrói a igreja. Aqui nós estamos falando da sua edificação. Jesus está no meio de uma conversa com seus discípulos e ele faz duas perguntas. A primeira se tratava do levantamento de uma informação comum. Ele queria que os discípulos dissessem o que os outros estavam falando sobre ele. E Jesus faz isso exatamente para acentuar o contraste entre a resposta dos de fora e a resposta dos de dentro. Os de fora diziam que Jesus era João Batista, outros diziam Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas, embora para qualquer um de nós ser comparado a esses homens de Deus seria uma honra, isso não era assim para Jesus. Jesus está acima de qualquer um deles. Dessa forma, ainda que os homens tentassem ser lisonjeiros em tentar comparar Jesus a esses grandes homens de Deus, essa era uma terrível diminuição do que Jesus de fato era. Então ele faz uma segunda pergunta para eles: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a dianteira e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sim, essa é a única resposta que faz justiça a quem Jesus realmente é. Ele não é qualquer homem, mas ele é o Cristo, o Messias, o ungido prometido desde o princípio da história, que viria trazer libertação ao homem e restauração ao mundo. Ele não é um homem qualquer, porque ele é o Filho de Deus, da mesma natureza de Deus, ele é divino. Jesus então se volta para Pedro e diz que ele era bem-aventurado. Isso porque essa percepção sobre quem Jesus verdadeiramente é, não é algo que se produz pela capacidade humana, não é a carne ou o sangue que revelam isso, mas essa revelação vem diretamente do Pai dos céus. É necessário uma iluminação espiritual sobre alguém para que esse alguém dê uma resposta correta quanto a quem Jesus é.
Então aqui se aponta uma distinção entre os que pertencem à igreja e os que não pertencem. Os que pertencem são aqueles que, iluminados por Deus, podem confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se alguém não confessa que Jesus é o Cristo, se você não confessa que Jesus é o Filho de Deus, da mesma essência de Deus, esse alguém não faz parte da Assembleia Santa. Você pode buscar os nomes mais lisonjeiros para Jesus, pode dizer que ele era um grande mestre, que ele era um homem exemplar, que era um grande profeta, ou que era o maior psicólogo do mundo, que era o homem mais inteligente da terra. Tudo que você disser sobre ele será desrespeitoso se antes você não o receber como Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, representando os demais discípulos, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e esta é a única resposta correta. Então o diálogo que se segue é um dos mais discutidos em toda a história da igreja. Nos versos 18 e 19, Jesus diz: Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Como eu disse, há uma enorme disputa sobre o que significam essas palavras de Jesus, quando chama Simão pelo nome de Pedro. Em seguida ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os católicos forçadamente usam esse texto para afirmar que Pedro é o primeiro papa da igreja. O problema inicial é que Jesus proibiria qualquer um de ser papa da igreja. Em Mateus 23, no verso 9, ele diz: A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, embora possamos ser pais espirituais uns dos outros no nosso relacionamento interno, na família da fé, ninguém pode ser considerado pai ou o papa sobre toda a igreja do Senhor, porque esse título pertence somente ao Pai dos céus. Os protestantes tentam reinterpretar o texto para dizer que Jesus chama Pedro de uma pedra, mas que Jesus muda a linguagem em seguida para dizer que edificaria a igreja sobre uma rocha que é Jesus. No entanto, o termo grego é o mesmo para Pedro e pedra, de forma que parece difícil que Jesus esteja mudando a linguagem para não mais se referir a Pedro, mas a Jesus, no caso, como uma pedra. É verdade que Jesus é chamado de pedra em muitas ocasiões na Escritura. Ele é a rocha, ele é a pedra angular, ele é a pedra de fundamento. Muitos textos poderiam ser citados para encaixar essa figura sobre Cristo. Mas nesse diálogo, me parece forçado pensar que Jesus esteja dizendo: Tu és pedra, mas sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Outra tentativa é dizer que Jesus estava se referindo à resposta de Pedro como sendo a pedra sobre a qual ele edificaria a igreja. Essa parece ser uma alternativa um pouco melhor, mas esbarra no mesmo problema da mudança de linguagem. Fica ainda mais difícil quando a linguagem volta para Pedro no verso 19, dizendo que a ele seria dada as chaves dos céus. Bom, a minha opinião é que Jesus esteja mesmo falando sobre Pedro como uma pedra de fundamento da igreja. Isso não significa que Pedro seria o papa da igreja, como afirmam os católicos, mas significa que Pedro seria, sim, o primeiro grande líder da igreja que estava sendo construída. Foi Pedro quem conduziu a primeira grande ação evangelística que vemos em Atos nos sermões anteriores. Foi Pedro quem desbravou alguns lugares com a pregação do evangelho, como nos conta o restante do livro de Atos. Ele avançou com a pregação do evangelho entre os judeus no início e também entre os gentios antes de Paulo assumir essa posição. Mas veja, o próprio Pedro entendeu que ele não era a única pedra de edificação da igreja. Ele reconhece que Jesus é a pedra angular, mas que há um sentido em que todos os cristãos são pedras de edificação da igreja. Na sua primeira carta, Pedro diz: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
Pedro distribui o título honroso que recebeu de Cristo entre todos os que confessam Jesus como Senhor. Sim, ele era uma pedra de edificação, como Cristo chamou, mas todos que dizem que Jesus é o Senhor são pedras que juntas edificam a casa espiritual de Deus, todas elas, inclusive Pedro, firmadas na pedra angular que é Cristo. É claro que eu não vou resolver uma disputa milenar com poucas palavras hoje, mas eu gostaria de dizer que parece que Jesus coloca essa honra sobre Pedro e Pedro distribui na sua carta essa honra sobre todos nós. De qualquer forma, a disputa se resolve em outro lugar. O nosso texto diz: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz edificarei, o pronome que está implícito nesse verbo é o pronome eu. Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Assim, Jesus quer dizer que, embora ele vá usar Pedro para edificar a sua igreja posteriormente e outros cristãos também, quem realmente edifica, a força que está por trás da edificação da igreja é e sempre será Cristo. Embora ele se agrade em usar Pedro e os demais discípulos para isso no decorrer da história, quem edifica a igreja pelo seu poder é Cristo e somente Cristo. Isso é tão importante porque coloca o peso em outro lugar e nos encoraja. O poder que está por detrás da nossa obra de edificação é o poder do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o poder do Verbo encarnado, da rocha espiritual, da pedra angular que é Cristo Jesus. Embora usando suas pedras de construção, que somos nós, quem edifica a igreja é Cristo. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então, mais uma vez, a igreja é um grupo de pessoas chamadas para serem separadas do restante do mundo e que se reúnem regularmente em uma Assembleia Santa e que confessam com profunda convicção que Jesus é o Cristo e Ele é Senhor. Essa é a designação e a fundação da igreja. Agora, em terceiro lugar, isso faz de Jesus o dono da igreja também. Ela é a sua possessão. Eu quero que você note o pronome possessivo aqui. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja quem pertence à igreja. Ela não é propriedade de um pastor. Ela não é propriedade de um conselho administrativo, ou de um colegiado de bispos, ou de um papa, ou de uma denominação. Jesus disse, ela é minha igreja. Jesus não precisa das decisões de Roma ou do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Jesus é o dono da igreja. Foi ele quem pensou na igreja. A igreja é dele, o manual de funcionamento da igreja pertence a ele também. Aliás, ele não só pensou na igreja, mas ele pagou por ela também. Paulo diz aos anciãos em Éfeso, no capítulo 20 de Atos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Agora, os cristãos modernos estão buscando uma maneira bem diferente daquela que Cristo pensou. Estão procurando uma igreja mais centrada neles mesmos do que em Cristo. Quando vão a uma igreja, perguntam, o que essa igreja tem para me oferecer? Que programas ela tem para minha família? Ela tem um lugar estruturado e confortável? A igreja tem boa música? O pregador é agradável de ouvir? Poucos parecem interessados em uma igreja que se concentra em Cristo, ou para ser mais exato, a preocupação com isso tem se tornado mais secundária, terciária e daí por diante. Existem até igrejas que dão mais ênfase ao diabo do que a Cristo. Mas a igreja é do Senhor Jesus, Ele é o dono e o centro dela. Se uma igreja estiver centrada em Cristo, ainda que não tenha os melhores músicos, ainda que não tenha o melhor espaço, ainda que não tenha o melhor pastor, ela terá tudo o que é essencial para ser o que é. Ela terá a Cristo, o Salvador, o Senhor, o grande pastor de suas almas. Eu fiquei tão feliz quando perguntei para uma pessoa que estava nos visitando há um tempo atrás o que ela via de distintivo em nossa igreja e o que ela via de diferente das outras igrejas que ela conhecia. A resposta foi, vocês falam o tempo todo de Jesus.
Eu fiquei muito feliz porque isso nos mostrou que nós estamos no caminho certo. Já que a igreja é do Senhor, nós precisamos descansar nele também. Vocês sabem que durante os últimos anos nós passamos por vários momentos difíceis. Nós ainda estamos longe de ter os recursos que precisamos, mas todas as vezes que aparentemente não conseguiríamos mais prosseguir, o Senhor nos mandou os recursos e os meios para continuar. E nós permanecemos em pé porque a igreja não é nossa, é dele. Nós podemos descansar seguros em suas mãos. Aqui você pode olhar para o lado, no meio da congregação santa, e ver pessoas compradas pelo precioso sangue de Cristo. Nós fomos comprados e reunidos em uma assembleia santa pelo sangue precioso de Cristo. É seguro dizer que nós nunca nos reuniríamos com todas as nossas diferenças, se não fosse pelo precioso sangue de Cristo que nos comprou e nos fez sua igreja. Jesus edificaria a sua igreja, ele já edificou e continua edificando, chamando os seus para ele. Eu posso dizer que se você confessa que Jesus é o Cristo, se em seu coração você o levanta como Senhor de sua vida, então você pertence a Ele. Se os outros fizeram o mesmo, lembre-se que os demais pertencem a Ele também. Isso deveria sempre acalmar nossos ânimos no meio das nossas diferenças. Eu digo isso porque a última vez que eu verifiquei na Escritura sobre alguém que se levantou contra os que pertencem a Jesus, Jesus levou para o lado pessoal. Saulo perseguia a igreja de Jesus e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você se levanta contra alguém que é do Senhor, Jesus leva para o lado pessoal também. Pense duas vezes antes de falar contra a igreja ou contra outro crente, porque são possessão de Jesus. Por fim, esse é o último ponto, Jesus preserva a sua igreja, é a preservação. Ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fico tão feliz de ouvir isso porque se levantaram muitas vozes prevendo a morte e o desaparecimento da igreja. Quantos já disseram: a igreja cristã não vai continuar a existir? Richard Dawkins disse que a igreja não vai durar. Sam Harris, que escreveu um livro chamado Fim da Fé, disse: todas as igrejas são igualmente loucas em sua crença. E então em seguida ele prevê o fim dela. Mas a realidade aponta para outra direção. Por todo o mundo, a igreja continua crescendo e avançando em toda a América Latina, na África, na China, na Índia. O número de pessoas vindo a Cristo diariamente é imparável. Há alguns pastores africanos que estão pedindo para que os membros de suas congregações não venham todos os domingos, mas alternem entre um domingo sim e um domingo não, para dar espaço para que todos os outros ouçam a palavra de Deus. Nos últimos anos, 37 mil novas igrejas foram plantadas na China. Surpreendentemente, no Irã, um dos países mais muçulmanos do mundo, o número de cristãos tem crescido de forma incontrolável. Em 27 de setembro do ano passado, saiu uma matéria no site da Fox News dizendo: o Irã tem a igreja que mais cresce no mundo, apesar de não haver edifícios, e ela é liderada principalmente por mulheres. Irmãos, Deus está avançando com a sua igreja e as portas do inferno não podem detê-la. O inferno não pode tentar contra-atacar, pode perseguir e matar os que confessam Jesus como Senhor, mas a igreja continuará avançando até o fim. Podem queimar seus prédios e até os seus corpos. A poderosa graça de Deus continua avançando no mundo e na história. O mundo tem tentado destruir a igreja desde o seu início. E veja, nós estamos aqui. Em 1776, David Hume, o cético, fez uma previsão. Ele disse: eu vejo o crepúsculo do cristianismo. Ele imaginava que seria o crepúsculo da noite. Mal sabia que se tratava do crepúsculo do dia. O pôr do sol estava a caminho e a luz continua se espalhando por todo lugar. Se você perguntasse às pessoas que estavam assistindo Jesus ser crucificado há 2000 anos atrás sobre a continuidade dos seus seguidores, o que você acha que eles responderiam? Provavelmente aquelas pessoas diriam: acabou, o fundador morreu, não há como continuar. Mal elas sabiam que aquele era só o começo.
Eu fico profundamente encorajado por esse versículo da Escritura. Essa parte especialmente me encoraja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu me encorajo porque o texto não diz que os exércitos do inferno não vencerão a igreja. Ele diz que as portas, ou seja, as defesas do inferno não prevalecerão. Isso significa que a igreja veio para vencer e avançar. Quanto mais tentam destruí-la, maior e mais forte ela fica. Isso significa que a igreja invade os lugares dominados pelas trevas e ali ela espalha a luz do Evangelho de Cristo, não à volta. Será assim até o fim. Por isso, eu não consigo pensar em nada melhor do que investir a minha vida neste chamado. Não há nenhum outro empreendimento que seja tão digno do meu tempo, do meu talento ou do meu tesouro. Todos os projetos um dia poderão se tornar uma pilha de escombros, mas não o avanço da Igreja do Senhor. Esse projeto, esse chamado, nunca será em vão. Agora, lembre-se novamente do pastor de 43 anos que permanecia na cama apático em relação à igreja. Eu quero que você considere honestamente qual é a sua atitude em relação à igreja. Pense na sua igreja, pense nessa igreja, qual é a sua atitude em relação à igreja do Senhor. Pense no seguinte: se todas as pessoas da igreja fossem exatamente como eu, que tipo de igreja seria? O melhor lugar para se reposicionar em relação à igreja é na própria meditação interior. Ao invés de reclamar e apontar, comece a mudança em você mesmo. Se todos na igreja fossem exatamente como eu, que tipo de igreja ela seria? Maravilhosa? Alegre? Comprometida? Mal-humorada? Esporádica? Há milhares de maneiras de responder a isso. A igreja importa. Ela é nomeada por Cristo, edificada por Cristo, é governada por Cristo e protegida por Cristo também. Portanto, nada pode detê-la, não há nada e ninguém maior e mais poderoso que nosso Senhor Jesus Cristo e sua igreja. E ela avança pelo seu poder. Eu quero que você recupere em sua mente o valor que a igreja tem. Mas se você vem à igreja, mas ainda não veio a Cristo, eu estou profundamente preocupado com você. Porque isso significa que você pode estar na igreja, mas ainda assim não pertencer à Assembleia Santa do Senhor e não receber o poder que vem dele. Os que pertencem são os que confessam que Jesus é o Cristo, Salvador ungido, Senhor de suas vidas, o Deus majestoso encarnado. Eu não quero que você simplesmente venha à igreja, eu quero que você venha para Cristo. Se você sempre vem à igreja, mas ainda não tomou uma decisão séria por Cristo Jesus, então é tempo de confessar com a sua boca, é tempo de declarar que Jesus é o Senhor, é tempo de se entregar e vir a Cristo, porque só assim você pertencerá à igreja que nunca é barrada pelos portões infernais. Essa pode ser a sua oportunidade de vir a Cristo, de vir à Assembleia Santa do povo de Deus e assim receber a graça do amor, da proteção e do cuidado eterno do poderoso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, especialmente por pertencermos à tua igreja. Louvado seja o teu nome. Obrigado por Cristo Jesus, que nomeou essa igreja, que edificou essa igreja, que levantou essa igreja, que protege essa igreja. Ó Deus, obrigado porque a igreja está nas mãos do nosso Rei e Salvador Jesus. Por isso nós não precisamos temer, ela continuará e continuará brilhando até o fim e se espalhará por todo o mundo e levará o Evangelho a toda criatura. Ó Deus, obrigado por essa confiança que o Evangelho nos traz. Obrigado por Cristo Jesus ser o nosso Senhor. E ó Deus, aqueles que ouviram essa mensagem, se ainda não confessaram que Jesus é o Cristo, o Salvador, ó Pai, que o Senhor com a sua graça, com o seu amor, com o teu Espírito venha até elas e derrame, ó Deus, fé salvadora, derrame graça salvadora e traga-as, ó Deus, à família santa do Senhor, à Assembleia Santa, ao povo seu, àquele povo que é propriedade exclusiva do Senhor. Ó Deus, abençoe aqueles que ouvem essa mensagem. Eu te peço em nome daquele que é o dono da igreja, o nosso Salvador e Senhor Jesus.
Amém. Recebei a bênção, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém.